Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou a professora Gabi. Eu estou aqui novamente para trazer uma ótima lição para vocês. Antes da gente começar, queria convidar os irmãos primeiro para já pegar a Bíblia, que a gente vai estudar ela hoje, e para a gente fechar o nosso olho para fazer uma oração, para começar bem a nossa aula. Pai querido, Senhor, eu te agradeço por mais esse sábado na tua presença. Senhor, que a tua palavra venha encher o nosso coração, transbordar aquilo que tem de vir para o Senhor e para nós hoje. Pai querido, usa a minha vida, Pai, para que eu possa transmitir para os teus filhos a tua palavra, que tudo aquilo que seja dito hoje seja de acordo com o teu querer, Pai. E eu te agradeço que é um privilégio, Pai, te servir. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós estamos no capítulo 8 do estudo do Deus do Sobrenatural. Nos últimos 2 sábados, a gente estudou sobre evangelistas e apóstolos que trabalharam no começo da igreja primitiva. A gente estudou sobre Bernabé, semana passada sobre Estevão, e hoje a gente vai estudar sobre o evangelismo de Filipe. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Atos 6. Para a gente estudar com muita calma, Filipe, eu vou primeiro contar um contexto geral do que aconteceu na vida dele. Aí depois a gente vai estudar com mais calma os pontos específicos dessa história tão linda. A igreja primitiva, ela estava crescendo. Pentecostes já havia acontecido, o Espírito Santo havia descido e a igreja estava crescendo muito. Deus é um Deus extremamente organizado. E o seu povo também precisa honrá-lo através da organização da sua obra. Tanto é que a nossa igreja hoje tem diversos ministérios, todos super organizadinhos, com uma função certinha para que a coisa aconteça bem corretamente, certo? E na igreja primitiva não era diferente. O que aconteceu? Os discípulos perceberam que a igreja estava crescendo e ela precisava se estruturar para que o trabalho acontecesse de uma forma correta. E para isso eles escolheram alguns homens para auxiliar no ministério. Dentro desses homens, eles escolheram 7. Semana passada a gente estudou Estevão, hoje a gente vai estudar Filipe. O que aconteceu? A igreja estava crescendo, Estevão se levantou para pregar a palavra e ele foi morto. Começou então ali uma perseguição contra a igreja. O diabo, achando que ele precisava barrar a obra de Deus, ele achou que a perseguição ia ser essa forma de barrar esse crescimento. Mas na verdade ele impulsionou o ID, porque antes as pessoas estavam só em Jerusalém. Mas com a perseguição, as pessoas tiveram que fugir. E nesse momento de fuga, em todos os lugares que elas iam, elas pregavam o evangelho. E aconteceu isso com Filipe. Com o início da perseguição, Filipe saiu de Jerusalém e foi pregar a palavra de Deus em Samaria. Quando ele chegou nessa cidade, é uma cidade que a gente vai estudar ela com mais calma, era uma cidade muito doente. Mas quando ele chega lá com as boas novas do evangelho, a cidade se transforma, há alegria, demônios são expulsos, Filipe faz maravilhas, faz milagres e a cidade inteira se transforma. Filipe era um homem de fé que amava e procurava levar esse ID. Depois do trabalho dele em Samaria, ele se encontra com um homem de autoridade, homem etíope, prega a palavra do Senhor para esse homem também e através da vida desse homem mais pessoas são salvas. Então, para a gente entendendo o contexto do nosso querido Filipe, eu vou agora estudar os pontos específicos da história dele, tá? Para a gente entender a fundo quem era esse homem. A gente começa a estudar Atos 6, que é a escolha dos 7. Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os discípulos perceberam que era necessário organizar a igreja. Então os discípulos falam, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios de espírito e sabedoria. Passemos a ele essa tarefa, para que nos dediquemos à oração. Lembra que eu falei? A igreja cresceu, precisava se organizar. Então, eles buscaram, dentre os membros da igreja, 7 homens que tinham bom testemunho, cheio de espírito e sabedoria, para cuidar da gestão dessa obra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, que o professor Boni estudou semana passada,
E Filipe, vamos focar no Filipe. Primeiramente, eu acho importante a gente entender as características de Filipe que resultaram na sua escolha. A primeira característica que Atos nos fala é que ele era um homem de bom testemunho. E o que é um bom testemunho? Semana passada, na minha salinha da escola bíblica, eu conversei sobre isso com os meus alunos. O que é um bom testemunho? Um bom testemunho, o que é um testemunho? É uma declaração feita para comprovar a existência de algo. Então, quando você que é advogado tem uma testemunha, o que serve aquela testemunha? Aquela testemunha serve para declarar a existência, a ocorrência de um fato. Um bom testemunho cristão é o quê? Você declarar a existência de algo dentro de você, que é o quê? A existência de Cristo dentro de você. Em 1 João 5,11, nós temos que, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, qual era o testemunho que Filipe proclamava? Que a vida do Filho estava dentro dele, que ele havia encontrado a reconciliação com Deus. Esse testemunho precisa gritar na vida de um cristão. É a base de toda a vida do crente. A gente tem na Bíblia vários mandamentos, não pode matar, não pode adulterar. Mas Jesus, quando foi confrontado, perguntado qual é o principal mandamento, o que ele respondeu? Amar ao seu Deus de todo o seu coração e o seu próximo como a si mesmo. Então, o que é um bom testemunho? É você amar a Deus de todo o seu coração e o próximo como a si mesmo. Porque se você ama o seu próximo, você vai cuidar bem dele, tratá-lo bem. Se você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, então você vai adorá-lo, você vai honrá-lo, você não vai cometer o pecado da idolatria. Então, a base de um bom testemunho, o testemunho que Filipe tinha na vida dele, era o amor. Ele tinha um amor por Deus, um amor por Cristo, um amor pelo ID de Cristo. E aquilo queimava dentro dele. A próxima característica de Filipe que Atos nos fala é cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio. Ser cheio é você ser comandado pelo Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo. Todas as suas decisões, tudo aquilo que você faz é sempre pensando, eu sou habitado pelo Espírito Santo. Existe uma diferença entre um visitante e o dono de uma casa. O visitante, quando ele vai visitar um lugar, ele não tem acesso a todas as partes da casa, ele não pode abrir todos os armários, ele não pode pegar comida na geladeira, ele é um visitante lá, ele vai ficar por pouco tempo, ele não é o proprietário. Agora, o dono de um lugar que tem habitação permanente, ele abre os armários, ele vai em todos os cômodos, ele mexe em tudo. E é assim que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar em todos os cômodos da nossa vida. Não tem como você falar, essa área o Espírito Santo pode ter acesso, essa pode, mas essa daqui, Espírito Santo, essa não pode. Essa daqui nem entra nesse quarto. Tá sujo, não entra nesse quarto. Não pode. Quando você é cheio desse Espírito Santo, tudo pertence ao Senhor. E quando ele tem habitação, ele é permanente ali. E tem que ser uma habitação agradável a ele. Tem que ser um local que ele tenha prazer em habitar. Então, você ser cheio do Espírito Santo é você ser uma habitação, e isso gera frutos na sua vida. Quando o Espírito Santo vive dentro de você, você gera frutos que transcendem você. Você mostra para as pessoas que você tem dentro de você algo a mais. Filipe era cheio do Espírito Santo e ele transparecia isso. Além de ter um bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo, ele era cheio de sabedoria. E o que é a sabedoria? Sabedoria é diferente de conhecimento. Nem sempre uma pessoa que tem conhecimento tem sabedoria. Mas o que é a sabedoria? Sabedoria é você aplicar Deus dentro do conhecimento.
A Bíblia fala em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O que é o princípio? É a base, é o começo. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, você precisa colocar Deus como centro, como o norte de todas as decisões que você vai tomar. Todo o seu conhecimento, eles têm que estar relacionado com o temor do Senhor que você tem. O que é o temor ao Senhor? Temor ao Senhor a gente estudou no livro de santidade. É amar o que Deus ama, honrar o que Deus honra, se preocupar em agradá-lo, se preocupar com as coisas que Ele se preocupa, detestar as coisas que Ele detesta. Então, quando você vai tomar uma decisão, se você quer tomar uma decisão sábia, você tem que pensar: o que Deus faria no meu lugar nessa situação? Onde está Deus nessa decisão que eu estou tomando? Onde está Deus nesse processo que eu estou fazendo? Nessa pessoa que eu estou me relacionando? Onde está Deus no meu trabalho? Na mudança de trabalho? Em tudo que você vai fazer. Sabedoria é você colocar Deus, o caráter de Deus em todas as suas decisões. E Filipe, além dessas características que a Bíblia fala, quando você estuda a história dele, você percebe que também Filipe era uma pessoa extremamente corajosa. Vamos ver por quê? Filipe, o que acontece? A igreja primitiva está crescendo, o diabo achando que ia parar a obra, inicia a perseguição, só que quando ele faz isso, Deus cria uma sataneira. Sabe quando a gente cria ratoeira para pegar rato? Deus criou uma sataneira. O diabo achou que ele ia abafar aquele movimento, mas quando ele cria a perseguição, na verdade, ele espalha aquele movimento, porque as pessoas fugindo de lá começam a pregar o evangelho. E Filipe, ele sai de uma situação de perseguição. Estevão tinha sido morto, apedrejado. Começou todo um rebuliço. E ele sai daquela situação de perseguição para pregar o evangelho em Samaria. Para a gente entender o que era Samaria. Lá atrás, lembra quando o povo saiu do Egito com Moisés? Então, lá atrás, vamos voltar um pouquinho. Está lá o povo saindo do Egito com Moisés. Quando o povo entra na Terra Prometida, eles não tinham um rei. Eles eram organizados por juízes. Aí o povo pediu para Deus um rei. Deus falou que era melhor não, mas o povo insistiu. Deus coloca um rei então para o povo. Ele coloca o rei Saul. Rei Saul foi escolhido por Deus. Só que Saul, ele desobedeceu ao Senhor. Então ele foi substituído pelo rei Davi. Davi foi um homem fiel. Davi é um marco bíblico. Davi foi um homem fora do normal. Davi, ele teve um filho que se chamava Salomão. Só que Salomão, ele pecou, ele caiu em idolatria. Em 1 Reis 11:11, acontece uma profecia de que aquele reino unido, ele ia se separar. E com a morte de Salomão, isso aconteceu. O reino que era único virou dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era Judá. Judá tinha como capital Jerusalém e teve reis que agradavam a Deus. Já o norte, ele foi comandado por reis que sempre desagradavam a Deus e era chamado de Israel. A capital administrativa do reino do norte de Israel era... Ai meu Deus, eu esqueci o nome da cidade. Samaria, perdão, era Samaria. E o que aconteceu? Por ser o reino do norte não ter agradado ao Senhor, eles sofreram muitas invasões e o povo sofreu muita miscigenação. Então, existia uma rixa muito grande entre Jerusalém e Samaria. Agora, pensa bem, existe uma rixa entre eles dois. Só que Filipe, saindo de uma perseguição, ele decide ir para um lugar que ele também não seria bem-vindo para pregar o evangelho. E ele foi para Samaria pregar, extremamente corajoso. Em Atos 8:4, a gente tem Filipe chegando para pregar em Samaria. O fato dele ter ido para lá, primeiro, Deus não falou para ele, apareceu um anjo, a Bíblia não relata isso, mas você vê que partiu dele esse mover, partiu dele ir para Samaria para pregar o evangelho. Eu imagino que quando ele chegou lá, ele não deve ter sido bem recebido.
porque tinha uma rixa entre os dois. E ele chega lá com um povo que historicamente ele não gostava, um povo que não devia estar tratando ele bem, ele não recebeu nenhuma ordem, foi lá voluntariamente e ele começa a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E o que acontece? As pessoas começam a se converter. Ele começa a fazer milagres, prodígios, as pessoas são curadas, demônios são expulsos, vidas são transformadas. E a Bíblia relata que houve grande alegria naquela cidade. Olha o amor deste homem, o desprendimento, o amar a Deus, ao seu próximo como a si mesmo. Ele saiu de um lugar perseguido para ir para um outro lugar que ele não era bem-vindo, para pregar a palavra de Deus para pessoas que ele não devia gostar. Por quê? Porque ele era maior do que isso, o querer dele, a vida dele, o motivo dele era maior do que isso. E isso fala muito sobre amor, amar os nossos inimigos, pregar a palavra para todos, não só para quem a gente gosta. Nós temos um chamado do ID e a gente tem que pregar a palavra para todo mundo. É muito fácil a gente chegar para uma pessoa que a gente gosta e falar de Deus para ela. Mas e falar de Deus para uma pessoa que você não gosta? E quando eu estava estudando essa passagem dele em Samaria, eu me lembrei da pregação do pastor Clóvis de domingo passado, que ele falou sobre o Pai Nosso. E no finalzinho da pregação ele falou sobre o perdão. E aquilo me impactou, porque a oração do Pai Nosso fala o quê? Que a gente pede para Deus perdoar a gente como nós perdoamos as pessoas. Só que se a gente não consegue perdoar as pessoas, como que a gente quer que Deus perdoe a gente? Então, Filipe, ele entendia sobre perdão, ele entendia sobre amor. Ele foi para um lugar indesejado pregar para pessoas que não gostavam dele de um amor maior que eles, que era o amor de Cristo. E o que aconteceu? A salvação chegou lá. Quando ele está em Samaria pregando, em Atos 8, 9, a gente tem a história de Simão, o mago. Simão, ele era um homem poderoso, envolvido com feitiçaria na época. E as pessoas ficavam encantadas com o poder que ele tem, porque ele realmente fazia milagres, as pessoas ficavam encantadas, ele era muito famoso naquela região. E o que acontece? Quando Filipe chega lá com o evangelho verdadeiro, cheio do poder de Deus, esse homem se converte. O coração daquele homem foi quebrantado, aquela vida foi transformada, a cidade inteira viu, Simão se rendeu ao evangelho, aquele homem começa a seguir Filipe para todos os lados. E isso nos fala uma verdade muito linda, que não importa a macumba, não importa a feitiçaria, não importa o espiritismo, não importa a idolatria, nada consegue resistir, se levantar contra o evangelho, contra o poder de Deus. Mateus fala que existe aquele povo que vivia em grandes trevas, de repente brilhou uma luz. Essa é a luz do evangelho, essa é a luz do evangelho pregado na Bíblia, aquele evangelho que a gente precisa levar para as pessoas. E esse evangelho cura feridas, esse evangelho levanta doentes, esse evangelho cura depressão, ansiedade. Isso daqui é vida para a gente. E aquele homem que antes era envolvido com uma feitiçaria forte, agora estava com o coração quebrantado diante a verdade de Jesus Cristo, que é a verdade que nós professamos e temos hoje. Uma coisa muito bonita nessa vida desse homem, de Filipe, que ele tinha autoridade, porque os demônios saíam e obedeciam. Ele tinha conhecimento da palavra, e ele tinha muita unção, que é aquilo que a gente precisa ter, ele tinha muito amor. Quando eu li essa história de Simão, o mago, um ponto me chamou muito a atenção e o Espírito me confrontou sobre isso. Vamos prestar atenção na história. Pensa no contexto. Filipe chegou em Samaria, indesejado. Ninguém queria ser amigo dele, ninguém queria conversar com ele. Eu imagino que as pessoas não queriam ouvir ele falar. E aos poucos, ele foi trabalhando a cidade, foi trabalhando o evangelho, foi convencendo, foi convertendo. A cidade começou a ficar em grande alegria. Eu imagino que ele devia estar vivendo um momento gostoso na cidade. Ele devia ser conhecido na cidade, as pessoas sabiam que ele era. Poxa vida, até Simão se converteu. Imagina, Felipe devia ser uma celebridade lá. De repente, olha o versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus,
enviaram para lá Pedro e João. Esses chegavam, oravam para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, Filipe converteu a cidade. E aí, Pedro e João foram para lá impor as suas mãos para que o Espírito fosse derramado. E Filipe, nesse momento, versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta. Vamos visualizar. Ele chegou lá, a cidade não queria ele lá. Ele era indesejado, saiu de um lugar perseguido para um lugar que ninguém queria ele. Trabalha na cidade arduamente, começa aos poucos a conquistar e vai levando, o evangelho vai crescendo, as pessoas vão se convertendo. Na hora que o negócio está ficando bom, Pedro e João falam, ó, pode sair de cena que agora é com a gente. E o anjo manda ele para um deserto. Sabe o que eu fiquei imaginando? Sabe o que eu vi aqui? A humildade de Filipe. O coração de Filipe não estava num ministério imenso, grande e ser conhecido. Filipe estava ali para pregar o evangelho, simples e puro. O pastor Clóvis, na pregação de domingo, ele falou que tem muitas pessoas preocupadas com a noiva de Cristo e não com Cristo. Ou seja, muitas pessoas preocupadas com o ministério, com o fazer do que o viver a Cristo. É importante a gente ter ministério? Sim, é importante você se envolver com a obra. A gente está falando hoje sobre evangelismo, que nós temos essa missão na nossa vida. Então, o ministério pode ser uma forma de você evangelizar, de você atuar. É importantíssimo, mas você nunca pode deixar o seu cargo ser maior que o seu Deus. Agora, pensa do ponto de vista do ego. Filipe podia ter ficado bravo. Imagina! Agora que Samaria está bonito de ver, que eu vim aqui, fiz todo o trabalho, desbravei a cidade, Pedro e João acham que vão vir aqui e vão... Que história é essa? Quantas vezes a gente não vê isso na nossa igreja? Pessoas que, eu fui repreendido injustamente pelo meu líder. Eu sofri uma injustiça no meu ministério. Agora que a minha sala de escola bíblica cresceu, vão me tirar da minha sala. Ou então agora que eu montei um grupo de louvor que está funcionando, agora que eu estou conseguindo, a igreja está crescendo em volume, vêm e me tiram. Quer saber? Estou saindo da igreja. Gente, o ministério é seu ou ele é de Deus? O propósito. Por que a pessoa entra no ministério? Não é para servir a Deus? Não é por causa de Deus? Então, por que ela sai, ela abandona Cristo por causa de homens? Então, nunca foi sobre Deus. Você entende? Porque se você entrou pelo Deus, mas saiu pelo homem, tem uma lógica aqui que não faz sentido. Filipe não. Filipe, ele entrou por Deus, permaneceu por Deus e seguindo a ordem de Deus, ele foi. Por quê? É sobre Deus. Se o seu líder fez uma coisa que te desagradou, te magoou, se ele foi injusto, a obra é de quem? É de Deus. Então deixa que Deus trate com ele, e Deus é justo, a Bíblia fala isso. Deus vê o coração daquele líder. Se ele agiu por bem e por mal, está nas mãos do Senhor. Eu estou aqui para servir a Deus, e é para Ele que eu vou permanecer aqui. A gente sempre tem que ter esse cuidado, e isso para mim na história de Filipe foi lindo. Na hora que ele vai colher os frutos, Deus manda ele sair. Mandou ele para um lugar bonito? Não. Mandou ele para um deserto. Mas por que Deus mandou esse homem para um deserto? Porque nesse deserto, Filipe ia encontrar um etíope. Nesse deserto, ele foi e encontrou, então Filipe se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da rainha dos etíopes. Olha que coisa interessante. Ele saiu de Samaria, obedecendo a um anjo. Chega num deserto. Naquele exato momento que ele chega num deserto, sem saber por que ele estava lá, o que ele encontra? Ele encontra uma carruagem levando um homem muito importante, que era o guardião de toda a riqueza de uma rainha. Então, pensa bem, se uma rainha confia a esse homem toda a riqueza dela, quer dizer que ela confia nesse homem, que ele é um homem importante, que ele é um homem influente. Então, Deus
através de um anjo, manda aquele evangelista que havia desbravado uma cidade, corajoso, humilde, se encontrar com esse homem. Quando ele encontra com esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então, esse etíope estava no deserto, lendo o livro de Isaías, no exato momento em que Deus coloca Filipe no caminho dele. Olha que coincidência, gente. Olha que coisa linda. E aí, o Espírito disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanhe. Então, Filipe correu para a carruagem. Ele foi correndo atrás da carruagem. A Bíblia, uma coisa que eu aprendi, gente, é que a Bíblia, ela não coloca palavras à toa ali. Ela coloca palavras para descrever a situação. Então, eu fico imaginando Filipe no deserto, correndo, que nem um doido, atrás de um carro, para tentar alcançar, e ele nem sabia o que ia acontecer. O Espírito mandou você correr, você corre. E o Espírito me tocou numa questão muito importante também. Filipe, ele estava preparado para tudo. Ele estava preparado psicologicamente para aguentar, para enfrentar o povo de Samaria, mas também ele estava preparado fisicamente para correr atrás de almas. E uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é o quê? Para a gente conseguir levar a obra de Deus adiante, a gente precisa de muito conhecimento, de muita unção, de muito querer, de muita humildade, de bom testemunho, de estarmos cheios do Espírito Santo. Mas nós também precisamos cuidar de uma coisa fundamental, que é o nosso lindo corpinho. A gente precisa cuidar bem da nossa casa, porque se você estiver doente, se você não tiver com condições, como que você vai levar o ID do Senhor? Imagina que Filipe fosse uma pessoa como eu, que odeia correr. Odeia qualquer desculpa, é desculpa para não correr. A última vez que eu fui correr atrás da Ana Clarinha, minha filha, que aliás está assistindo a live, a aulinha, perdão, um beijo, filhinha, obedece o papai. A última vez que eu fui correr atrás da minha filha, eu me machuquei. Agora imagina se Filipe não tivesse bem fisicamente para correr atrás de almas. O que iria acontecer? E eu tenho um avivalista escocês que chama Robert Murray McCain. Ele morreu muito jovem e ele fala uma frase muito impactante. O que ele fala? Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora eu não posso mais levar a mensagem. Se a gente não cuidar bem do nosso corpo, da nossa carne, do nosso psicológico, como que nós vamos conseguir levar o ID do Senhor? Eu treino CrossFit, né? Meio-dia, horário abençoadíssimo. E um dos meus colegas de CrossFit é o Lucas, ele é motorista de ônibus. Ele estava me contando que semana passada ele fez, acho que 6, 7 linhas de ônibus da igreja. Imagina a força física para dirigir um ônibus da igreja. Imagina o vigor, os motoristas de ônibus da igreja, eu tiro o chapéu para vocês. Eu não conseguiria mesmo. Malemar eu consigo dirigir o meu carro. Imagina um ônibus, ia todo mundo para a glória rapidinho. Imagina o vigor físico que você precisa ter para conseguir fazer esse trabalho. Por isso que tem que se cuidar, tem que comer bem, fazer exercícios. Os nossos pastores estão todos se cuidando. Não é culto ao corpo, é cuidar da máquina de evangelismo que nós temos hoje. Se acabarem com as redes sociais, como que você vai pregar? É no ID, corpo a corpo. Filipe correu atrás da carruagem e alcançou a carruagem. Ele não foi mole que nem eu. Ele correu atrás e viu o homem lendo o profeta. Ele perguntou: o senhor entende o que você está lendo? Então, Filipe correu atrás, chegou daquele homem que estava lendo Isaías e perguntou para ele: o senhor entende o que você está lendo? E aquele homem responde para ele: como posso entender se ninguém me explicar? O que Filipe fez? Ele explicou a palavra de Deus para aquele homem. Gente, isso daqui é vivo.
A palavra de Deus é vida. Eu brinco que a palavra de Deus merecia até ter um CPF. Então, assim, isso daqui é vida. A gente precisa conhecer a Bíblia, precisa ter interesse pela Bíblia, pelas riquezas que tem dentro dela. E assim, isso não vem sozinho, tem que ter um esforço pessoal seu. A gente vive um momento hoje que parece que o mundo está acabando. São as enchentes do sul, o cometa em Portugal, as guerras, rumores de guerra, em todos os lugares do mundo ocorreram desastres, e a gente fica com aquela sensação de, o mundo está acabando. Sinais estão a toda volta. Só que qual é o sinal mais forte que Paulo fala na Bíblia, que vai ser o sinal do fim dos tempos? É a apostasia, que é o que? As pessoas pegarem essa palavra de Deus genuína e mudarem ela, transformarem ela de acordo com os interesses. Tem Bíblia hoje em dia, eu tive essa experiência muito ruim. Eu estava lendo uma Bíblia que é uma linguagem ultramoderna e um versículo ficou esquisito, porque eu tenho a Bíblia no aplicativo. Aí eu fui confrontar os dois e estava diferente. Uma parte importante da Bíblia, do versículo, tinha simplesmente sido tirado. Eu fiquei tão chocada, eu falei, gente, como pode tirar um pedaço de um versículo? Agora, se você não conhece a Bíblia, quando você é bombardeado por uma informação mentirosa, você não vai saber aquilo que você está lendo. E esse buscar a palavra depende de você. Eu, todo sábado de manhã, 6 horas da manhã, faço uma mentoria bíblica online com o pastor Rafael Dominicali. Ele tem 2 filhos pequenos para cuidar, mas ele se dispõe de todo sábado, 6 horas da manhã, ligar o computador dele e me dar uma aula sobre a Bíblia para eu aprender. Porque, por exemplo, se a gente não sabe o contexto do que aconteceu em Samaria, quando a gente lê que Filipe primeiro foi lá pregar, que Jesus foi conversar com a mulher do poço em Samaria, a gente não entende o contexto, a importância do que aconteceu ali. Então, o conhecimento bíblico é fundamental para você poder fazer o seu evangelismo, para você ser um cristão sólido, para você poder entender as coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje, para você visualizar o que o diabo está fazendo, para você lutar contra a apostasia. A gente pensa assim, um dia vão metralhar os crentes no Brasil. Eu não acho que vai chegar a esse nível, mas eu acho que vai chegar ao nível que a gente não vai ter mais acesso à palavra verdadeira. E a gente vai ter que lutar para poder falar dela. E como que a gente vai lutar se a gente não conhece ela? Pastor, está sempre à disposição. Se você assistir uma pregação, não entender uma parte, nossa, eu tenho certeza que os pastores vão ficar felizes da vida se as ovelhas começassem a perguntar para ele de questões bíblicas. Os professores da escola bíblica, tem coisa mais gostosa do que conversar da Bíblia com as pessoas. Então a gente precisa sim buscar. O próprio Etíope pergunta, como eu vou entender se ninguém me explicar? Como que as pessoas vão entender a Bíblia se você não explicar para elas? Você é um missionário, um evangelista em todos os lugares que você está. No seu trabalho, na sua escola, na sua família, em todos os lugares. Você precisa levar essa mensagem, esse evangelho que salva, vivifica as pessoas. Então, veja aqui Filipe, alcançou a carruagem do rapaz, falou para ele, como que eu vou entender se ninguém me explicar? O que Filipe fez? Sendo um bom conhecedor da palavra de Deus, despejou o evangelho para aquele homem, explicou Isaías inteiro, falou de quem que Isaías estava falando. E o que aconteceu? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Gente, volta na história. Filipe foi para o deserto, tinha nada. Naquele deserto, ele vê uma carruagem. Ele corre atrás daquela carruagem. Tem um homem que ele nunca viu na vida, lendo exatamente Isaías. E quando ele está lendo Isaías, ele entende a palavra e olha, água no meio do deserto. Nossa, dá para te batizar aqui. Quer se batizar? Aí o etíope, mas é claro. E aí Filipe batiza aquele homem no meio do deserto. Olha que história incrível. Eu vejo o pastor Roberto falando na minha frente que isso não é coincidência, é jesucidência. Não é bem típico do pastor Roberto.
Então, quando aquele homem está se batizando, Atos 8, 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repentinamente, o eunuco já não mais o viu e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Gente, aí ele arrebatou fisicamente Filipe da frente daquele homem. Presta atenção, na primeira vez que Filipe saiu para pregar o evangelho, ninguém precisou falar para ele onde ele ia. Na segunda vez, o anjo até falou, vai lá para o deserto. Na terceira, Deus falou, nem precisa falar para ele, é só levar, ele vai mesmo. Então, levou ele de lá para continuar pregando o evangelho. E eu acho que o mais engraçado é a reação do eunuco. Porque pensa bem, ele tinha acabado de se batizar. Aí o homem que está batizando ele some da frente dele. Eu acho que no mínimo eu ia falar, meu Deus, cadê o homem? Mas o eunuco, ele estava tão cheio daquele evangelho, daquele poder sobrenatural, que ele fez? Ele, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Gente, quando a gente segue a um Deus sobrenatural, o sobrenatural vira normal pra gente. A gente teve uma reunião agora com o pastor dos professores, o pastor Maurício, falando em línguas. Eu fiquei pensando, gente, se entra uma pessoa aqui que não conhece, vai achar que a gente é doido. Mas isso que é o sobrenatural de Deus, é loucura. Mas pra gente não é loucura, porque é normal. Aquele etíope viu um homem sumindo, olhou, tá bom então, deixa eu lá contar para minha rainha, o que eu descobri, eu vou contar para essa rainha, o que é uma riqueza de verdade. Ela acha que essas joias aqui são importantes, mal sabe ela o que eu estou indo levar para ela. E seguiu o rumo dele. E Filipe, porém, apareceu em Osoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades. Filipe continuou fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer, que era o quê? Pregar a palavra de Deus. Aí, Filipe volta na nossa história em Atos 21, a gente tem Filipe de novo aparecendo. Damos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro. Versículo 8. Partindo no dia seguinte, chegaram a Cesareia. Foi para onde ele tinha sido arrebatado, lembra? E ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Lembra daqueles 7 lá atrás, que foram escolhidos para ajudar na gestão? Então é ele, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Essa frase tem detalhes incríveis. O primeiro, Filipe estabeleceu residência lá, se casou, teve filhas, teve 4 filhas, então devia ser uma família grande. Então ele estava bem estabelecido, bem cuidado por Deus, pregando o evangelho. Mas olha uma coisa importante, 4 filhas que profetizavam. Quando você tem esse amor por Deus, esse amor por vidas, esse evangelho queimando dentro de você, você não é só uma bênção para fora, você é uma bênção para dentro também, para sua família. Ele não era falso, ele não era aquele cara que na igreja era uma coisa, mas dentro de casa era outra. A gente vê o pastor falando de crianças que falavam que queria morar na igreja. Por quê? Porque aqui na igreja meus pais não brigam. Meu pai trata bem a minha mãe trata bem meu pai. Por quê? Lá em casa é um, aqui dentro é outro. Mas Filipe não. Essa essência dele, evangelística, começava dentro da casa dele também. As filhas dele profetizavam, a família dele era cuidada, a família dele era abençoada. Então, quando você compreende o seu propósito, Deus cuida da sua vida. Quando a sua vida ela está dentro do cronograma de Deus, as coisas começam a acontecer no tempo certo, no lugar certo, da forma certa. Filipe, ele tinha o coração dele derramado na presença de Deus. Ele queria esse ir, ele queria espalhar essas boas novas. E ele vivia isso tanto dentro quanto fora da casa dele. Nós hoje temos esse chamado também para sermos evangelistas, levarmos essa palavra. O mundo tem sede dela, o mundo está doente hoje, a nossa casa está doente, dentro da sua casa tem pessoas com sede dessa palavra e nós temos que ser evangelistas dessa palavra, levar essa riqueza para as pessoas. Temos que propor, conhecer essa verdade. O pastor, a gente vive hoje um momento de grandes evangelistas.
Nós tivemos contato na nossa igreja com um grande evangelista, que foi o pastor Jorge. Quando ele começou a obra aqui em Jundiaí, ele foi como Felipe, ele foi desbravando o terreno, construindo com amor, enfrentando grandes lutas. Nós temos grandes nomes na atualidade, Billy Graham também. E hoje nós temos contato com homens e mulheres que são grandes evangelistas. Temos pastores abençoados, pastoras, professores de escola bíblica, motoristas de ônibus, pessoas dizimistas. Todos nós somos evangelistas. Todos nós temos que viver essa verdade. Somos corajosos como Felipe. Temos a prioridade em servir a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus em primeiro lugar. Então, eu queria fazer um convite para você. A Ellen vai colocar agora no grupo, né, no chat, já colocou, ela colocou um link que vai ter um curso sobre evangelismo. Faça esse curso, se interesse pela palavra de Deus. Você não foi criado para querer ir para o céu. O céu é consequência de você querer ficar com Deus, conhecer a Deus. E se Deus se mudar para Marte? Você vai querer ir para o céu ou ir para Marte? Eu vou querer ir para Marte, eu quero ir para onde Deus está. Esse é o propósito da minha vida. Só que esse viver com Ele não é só quando as coisas aqui acabarem, quando você morrer. Você tem que viver isso agora. Procurar essa riqueza, procurar esse Senhor dia após dia na sua vida. Então eu faço um convite para você. Você que se sente afastado, frio, volte para os braços do Senhor. Você, esse vazio que você sente, essa confusão, essa insuficiência dentro de você, é isso aqui, ó. É falta do seu Pai Criador. E você que está firme, busque mais a palavra. Interceda mais para conhecer a palavra. Porque quando o Espírito Santo vê o seu interesse em conhecer mais a Deus, ele vai corresponder esse seu interesse, te dando mais entendimento da palavra de Deus. Amém? Então eu queria finalizar a nossa lição de hoje fazendo uma oração. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, de ousadia, de amor, assim como foi Felipe. Porque é fundamental nos dias de hoje que nós possamos ser o hospital para essas pessoas que estão doentes. Então feche os seus olhos na sua casa. Eu não sei a situação que você tem vivido, o momento de lutas, adversidades, mas eu posso te falar uma coisa. Da mesma forma que aquela cidade, Samaria, estava quebrada, morta, existe uma coisa que pode ressuscitar a sua vida, trazer de novo a sua vida para o lugar, e essa solução é Jesus, é o Evangelho de Jesus, é conhecer a Jesus, é viver Jesus. Então eu oro agora, Pai querido, Pai, que todas as pessoas que estão assistindo essa aula, Pai, possam ser tocadas pelo Teu poder, tocadas pelo Teu amor, Senhor, e que dentro delas, Pai, nasça uma chama, nasça um clamor, nasça uma vontade, Senhor, um desejo de Te conhecer, de Te servir e ser, Pai, servir o Teu propósito, Pai, que é a salvação de almas. Eu oro por essas pessoas agora, Senhor, e venho te pedir, Pai, toca o coração de cada uma delas, traga experiências, Pai, do sobrenatural sobre a vida de cada um, porque cada vez mais, Pai, eles possam te conhecer. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa escola bíblica, Pai, te agradeço por esse culto que estamos tendo de 50 horas, pela minha igreja, Senhor, e te peço, Pai, venha cumprir o teu querer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Grande beijo para todos.